Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui iniciando a nossa live número 45. Que jornada linda, que jornada maravilhosa poder estar aqui com vocês, compartilhando esses conteúdos, compartilhando o meu conhecimento sobre a psicanálise e o esporte, sempre com o propósito, de ajudar as pessoas, sempre com o propósito de levar uma mensagem. Então eu estou assim muito feliz em estar com vocês aqui há 45 semanas falando sobre psicanálise, falando sobre esporte. E hoje o nosso tema, ele é exatamente sobre um assunto muito bacana, que é a humanidade e a humanização. Então nós vamos entender um pouquinho essas relações, de como a nossa sociedade está se desenvolvendo e como que nós estamos reagindo a essa movimentação cultural, social. Isso é fundamental para entendermos o que é a humanização. Para isso, precisa entender um pouquinho o que é e onde está a humanidade. Bom, eu sempre me apresento aqui no início, Primeiro, eu vou dizer para vocês que nós estamos aqui no YouTube e também no Instagram. Só que no YouTube, a gente tem a possibilidade de acompanhar os slides. Aqui pelo Instagram nós não temos essa possibilidade, mas eu consigo aqui bater um papo com vocês e depois vocês podem tomar conhecimento sobre os materiais que eu tenho divulgado, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn ou mesmo no YouTube. Como eu disse, você tem tudo na íntegra. E eu me apresento para quem chega, Então eu vou me apresentar de uma forma bem rápida, objetiva aqui, para que vocês saibam quem sou eu. Eu sou Anderson do Prado Pinduca, meu apelido. Eu sou personal trainer e também sou psicanalista. Então eu atuo nessa área há mais de 23 anos. Então tenho uma longa jornada para compartilhar com vocês. Eu amo o esporte, eu amo o movimento corporal, eu sou um esportista amador. Então toda a raiz dessa fala, todo o centro, ele está ligado entre o cuidado com o corpo. E por isso nasceu um projeto chamado Preparação de Corpo Inteiro. Um programa voltado para cuidar da mente e do corpo com base na psicanálise e no esporte. O propósito que eu tenho hoje na vida, e a cada dia eu tenho mais certeza disso, é que eu preciso ajudar as pessoas com esses conhecimentos que Deus me deu. Então, fazer essa live, compartilhar o dia a dia, atendendo os alunos em consultório, atendendo os alunos como personal trainer, nas ruas, nas estradas, isso tudo tem a ver com o meu propósito, é a minha entrega para as pessoas, para o mundo, para o universo. A minha visão geral, para que vocês entendam, é que o corpo é o nosso instrumento aqui na Terra. Sem esse corpo saudável, eu não consigo viver minha proposta, eu não consigo viver a minha missão aqui na Terra, então eu preciso cuidar desse corpo. E os meus valores, para que vocês saibam com quem vocês estão falando, os meus valores, primeiro, a família. Então eu amo minhas duas filhas, Cecília e Helena, amo minha esposa Xênia, e por eles eu faço tudo aqui na Terra. Eu, na verdade, me movo por amar as minhas filhas e a minha esposa. Depois os meus familiares, aqueles que me deram origem, meus pais, depois que conviveram comigo, meus irmãos, e todos os outros familiares. E os meus amigos, Os meus amigos eu considero que são os irmãos que Deus me deu e que eles compartilham um trecho da nossa caminhada juntos. Então, sou muito grato aos meus amigos e o meu trabalho. O meu trabalho é uma parte, é isso que eu estou entregando, mas o meu trabalho está dentro desse propósito. Eu sou grato a Deus por poder viver esse propósito, viver o meu trabalho com o meu propósito. E também minha fé é em Deus e eu respeito toda a fé de cada um de vocês e eu prezo por fazer o bem. Então fazer o bem para mim é muito importante no meu dia a dia, isso nutre o meu dia a dia. Então essa é uma apresentação bem simples para vocês terem uma ideia de quem está aqui hoje batendo um papo com vocês. E para quem já está acompanhando aí, muito obrigado. Estou muito feliz com a interação de cada um de vocês. E hoje nós vamos falar, como eu já disse, em humanidade, humanização e no final refletir sobre uma virtude da revolução das virtudes. E vamos dar início então ao nosso tema de hoje. Eu quero primeiro trazer para vocês o seguinte. Vamos falar o que é a humanidade. E é conceito simples, conceito do dicionário, É o nosso significado aí. Então, olha só, a humanidade está relacionada ao conjunto de seres humanos.
Tão simples assim. Todos nós, juntos, humanos, formamos o quê? A humanidade. Tem que ficar bem claro esse conceito nesse início de fala, porque daqui a pouco a conta fecha e vocês vão entender porque é importante ter essa definição bem clara do que é a humanidade. A natureza humana reúne características que são particulares da própria natureza humana. Então, somos únicos nessa imensidão. Então, nós temos que entender que esse conjunto de seres humanos, junto nessa natureza humana, vai formando a humanidade, que é o conjunto de características específicas. Somos únicos enquanto seres humanos. Tudo bem? Essa é a nossa humanidade. Então, falar de humanidade, falar de humanização, tem que entender. A humanidade somos nós. E nós vamos falar essa relação existente entre os termos. Olha que interessante. Quando eu falo de natureza humana, aí eu envolvo não só o ser humano, a humanidade. Eu trago para a nossa fala, eu trago para a nossa reflexão alguns itens, alguns ambientes que compreendem esse meio. Então eu vou falar de antropologia, sociologia, sociobiologia, psicologia, sobretudo a psicologia evolutiva. Então, isso aqui estuda a seleção natural da evolução humana. E é nesse aspecto que a gente precisa entender. Bom, legal, então eu tenho a humanidade, que somos nós seres humanos, e eu tenho aqui algo que acompanha essa humanidade, que é exatamente o meio em que nós vivemos. É esse meio que interage conosco e que vai dar condição da gente enxergar a humanização, considerando o meio e considerando o ser humano. Vamos partindo aqui. E eu quero já deixar um abraço para todos vocês que estão me acompanhando, um abraço especial para o André, um grande irmão aí que Deus me deu. Acabei de falar sobre essa relação, né, dos irmãos que Deus nos dá, e o André é um deles. André, um forte abraço para você, em nome de você, em seu nome, um grande abraço para todas as pessoas que passam por aqui, que tomam conhecimento desse conteúdo. E dando sequência ao nosso conteúdo, olha que interessante, né? Quando eu pego lá no dicionário para saber humanização, vai ter alguma coisa assim, ó. Humanização é um termo utilizado para descrever a aquisição ou assimilação de características humanas positivas por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Agora a parada começa a ficar legal. Agora o entendimento começa a ficar gostoso. Por quê? Eu tenho um ser humano, esse meio, vamos chamar de cultura. A cultura compreende os valores, o que eu tenho, que eu trago da minha relação familiar, da minha relação religiosa, da minha relação social. Então eu pego a humanização agora e vou olhar para esse perspectiva do ser humano. Pô, beleza. Então vamos entender esse ser humano dentro do contexto cultural. E para entender o contexto cultural, vamos entender o seguinte. Primeiro, que nós estamos, deixa eu contar aqui, numa constante evolução. Não tem melhor, pior, quem foi. Eu até acredito e vou dizer que nós estamos sempre melhores. Nós precisamos aprender a convivência social, cultural, a relação não só humana, mas com o meio em que vivemos, porque nós estamos sempre melhores. Isso é um ponto. E nós estamos no nosso tempo. A gente ouve, né, no senso comum, no meu tempo, na minha época. Não, essa é a sua época. Esse é o seu tempo. Então nós estamos sempre melhores. Vamos aproveitar tudo o que temos para estarmos melhores. A tecnologia traz facilidade. E vamos entender, né, lembrando aqui o Gui Rangel, que é um futurista, o que é o futuro, né, o que é a tecnologia. E aí ele sempre diz assim, ó, para alguns o futuro é um foguete e um passeio no espaço. Para outros o futuro é saneamento básico. Então, nesse contexto complexo demais, nós temos que entender que todos estamos melhores, podemos continuar essa jornada de melhoras e que essa tecnologia vai nos ajudar,
desde aquele que quer ir para o espaço como aquele que necessita de saneamento básico. Isso são verdades que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E uma coisa que eu trouxe aqui, uma fala que é interessante, é o seguinte: as crianças são o futuro do nosso país. Quem é da minha geração aí, os 40 para 50 anos, viveu muito essa fala. Hoje ainda existe aí uma linha, principalmente acadêmica, dizendo: nossa, a criança é o futuro do país. O futuro do país, ele é construído hoje. Por quem? Por todos nós. Ontem eu assisti uma entrevista que foi muito interessante, falando sobre a questão da idade. Ontem não, foi segunda-feira com o próprio André, que está aqui conosco. A relação do idoso. Né? Nós estamos preparados para chegarmos à melhor idade, a fase do idoso, acima de 60 anos? Essa é uma pergunta interessante, porque hoje nós vivemos mais. E por viver mais, nós estamos construindo. Então, o idoso, o jovem, o adolescente, nós estamos construindo o nosso futuro com as ações do nosso presente. Então, as crianças hoje constroem seu futuro. Eles não só serão o futuro do nosso país. Quando eu ouvia isso lá atrás, eu pensava que eu ia ser o futuro do país. Mas ninguém me falou que lá eu já estava construindo o futuro do país. Com princípios, com educação, com vivências corporais. Eu era um esportista e eu trago isso até hoje. Eu transmito isso até hoje para os meus pacientes, para os meus alunos. Então, esse conceito ele pode ser muito mais profundo quando eu entendo que todos nós construímos o nosso futuro com as ações do nosso presente. Por isso que um papel no chão, seja ele jogado por um idoso, por um adulto ou por uma criança, tem a mesma consequência. Temos que entender esse contexto. E agora eu quero falar sobre a cultura, para interligar isso tudo, né? Então olha que interessante, ó. Cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, leis, costumes e hábitos que adquirimos enquanto seres humanos, enquanto homem membro de uma sociedade. Isso aí é uma fala de Edward Taylor. Então não sou eu que estou trazendo o conceito da cultura. Quando eu pego aqui Edward Taylor, eu vejo isso. Se nós somos toda essa relação, se a nossa cultura é toda a relação, nós estamos inseridos numa cultura e essa cultura ela é constantemente modificada, eu preciso entender isso. Porque senão não dá para falar de humanização. Porque o que éramos há tempos atrás, não somos nesse momento mais. E não seremos nos momentos futuros. Esse conceito é fundamental. E olha o que eu quero trazer para vocês, para nós aprofundarmos um pouquinho. A relação dessa interligação de humanidade e cultura. A cultura é uma metamorfose criada pela humanidade. Cada um de nós construímos a nossa cultura social. Se não entendermos essa metamorfose, essa construção constante, não conseguimos falar de humanização. Porque nós vamos avaliar, nós vamos julgar, nós vamos condenar o outro com base em algo do passado. E isso está acontecendo em vários ambientes. Eu quero trazer essa ajuda agora da psicanálise para a gente entender um pouquinho exatamente essa relação que nós estamos vivendo, de uma trombada entre o que nós temos hoje enquanto cultura e o que nós temos enquanto humanidade, para falar de humanização. É muito superficial falar em humanização sem entender a fundo esses conceitos. Olha só, esse olhar da psicanálise, e agora eu quero desacelerar um pouquinho para nós refletirmos algumas áreas. Não dá para refletir todas nessa live, é um tempo curto, mas dá para nós despertarmos um olhar, um pensamento, uma reflexão para uma direção que vai nos ajudar para qualquer ambiente. Então, vejam só. Vamos primeiro entender as famílias. Há tempos atrás, há um pouco tempo atrás,
A família era constituída por um homem e uma mulher e os filhos deste casamento. E foi lindo, foi ótimo, está tudo certo. Hoje, com a mudança cultural, hábitos, crenças, valores, lembra que eu falei um pouco antes sobre a cultura? Isso foi se modificando. E hoje nós estamos falando de uma família constituída de forma diferente. E eu não quero aqui trazer a relação religiosa para fundamentar certo e errado, a relação antropóloga para dizer o que tem que ser, a relação biológica para dizer o que tem que ser. Não, eu quero trazer a relação humana, a mudança da cultura humana. Olha só, famílias constituídas por dois parceiros, homens e filhos, que são adotados, criados por essa constituição. Famílias formadas por mulheres que cuidam de filhos aceitos ou formados, criados por essa construção, ou outras formas de família. Famílias que estão separadas e o filho vive uma parte com o pai, uma parte com a mãe. Essas novas constituições com seus pares. Olha só, quando eu olho para esse cenário cultural, como que eu vou falar de humanização sem primeiro respeitar esse ambiente? Se eu não colocar num contexto que não é mais como era antes, uma forma única de homem, mulher e filhos desta união, eu não consigo respeitar a humanidade, a cultura desta humanidade. Por consequência, não dá para falar de humanização. Humanização é o respeito, é a doação do amor, é a caridade, o que tem lá na Revolução das Virtudes e nos ajuda a fundamentar toda essa fala. Então, só no olhar das famílias, olha que mudança. Avós com 70 anos iniciando projetos. Pensa a cabeça de um filho, de um neto, que imaginava ver uma avó ali tomando sol na frente da sua casa, no interior da cidade de São Paulo. Hoje, os avós estão tomando frente de grandes projetos. E aí o pai olha e fala, meu Deus, como eu seguro essa velhinha, esse velhinho? E o neto olhando e fala, meu avô parece um avião, está decolando. Isso é movimentação familiar. Isso causa um impacto. Então a gente precisa minimamente entender esse contexto. Tudo bem? Agora, vamos passar para questões profissionais, as empresas. Nós tínhamos o método Ford, né, clássico das linhas de produção. Qual era? Cada um fazendo uma parte da linha de montagem, sem saber o que estava envolvendo o produto final, praticamente, e ninguém podia perguntar, ninguém nem queria saber. Ele apenas executava, apertava o parafuso para no final sair um carro. Isso hoje, nesse novo formato de trabalho, nesse novo formato de humanidade, de cultura, é muito difícil prevalecer com sucesso. Porque quando nós não sabemos o que estamos fazendo, não entregamos de coração, não entregamos de alma. Como que eu vou ter propósito fazendo só um pedaço? Meu propósito é quando eu vejo que eu estou construindo um carro que vai ajudar as pessoas no seu dia a dia, que vai levar para o ir e vir, vai ajudar pessoas a chegarem num hospital, a fazer uma viagem, a visitar um parente, a simplesmente fazer o transporte humano. Mas eu preciso entender onde eu estou, qual é a minha parte nisso tudo. Então essa linha de produção não serve mais. Essa ordem hierárquica, vertical, o chefe manda e o funcionário executa, não cabe mais nas empresas. Isso está horizontalizado. Se nós não entendermos que todo mundo tem que fazer parte do contexto, ter a sua fala e ter a sua responsabilidade, nós não vamos progredir no meio profissional. E aí a gente tem coaching, tem treinadores, a gente tem especialistas falando de gestão de empresa, que é sensacional.
formas de produção. Só que a gente tem uma pecinha à frente disso tudo que é o ser humano. Como eu vou respeitar, falar em humanidade lá na empresa, se eu não sei olhar para a humanidade nessa transição, na cultura desse ser humano? O trabalho de 12, 15, 18 horas é um absurdo. Por quê? Porque a gente não consegue viver outras coisas da vida. E hoje, se não tiver propósito, não rola. Eu disse no início dessa live, meus princípios, família, amigos e trabalho. Mas isso não é só vertical, isso é um conjunto horizontal. Então a empresa que não entender essa modificação cultural não vai conseguir se alinhar para uma produtividade melhor. E é isso que a gente está com esse olhar nesse momento. O olhar de entender para poder respeitar, para poder saber como que esse ser humano pode produzir para todos ganharem e não só para uma pessoa ganhar. Um outro ambiente, olha o ambiente social. Vamos falar um pouquinho, né? Essa relação social. Nós temos mais gente no mundo, mais gente fazendo bem, mais gente fazendo mal. E essa relação social, ela passa por essa transformação cultural. Por quê? Porque nós somos parte da cultura, nós construímos a nossa cultura. Então, como que as crianças se relacionavam? Brincando na rua. Hoje não existe essa relação social, mas eu tenho que preservar uma relação de convívio. Como que eu possibilito isso para uma criança? Para eu dar valor para o ser humano, eu preciso viver com o ser humano. Então, se eu não entendo isso enquanto pai, enquanto cuidador, enquanto mãe, como que eu vou trazer e falar de humanidade? A humanidade tem que ser respeitada quando eu respeito o ser humano, as mudanças sociais. Eu tenho que dar uma oportunidade para o meu filho doar o amor, para minha filha doar o amor, fazer a caridade para o próximo. E a caridade não é só o bem material. Às vezes é a aproximação, é a atenção, é um escutar. Eu tenho que educar isso na minha casa. Não é só quem não tem dinheiro que precisa fazer parte desse contexto de amor e de doação. São todas as pessoas. Inclusive, às vezes, os que têm mais condições econômicas são os que menos recebem essa relação humana, essa relação do respeito, do amor e da caridade. E é para esse caminho que hoje eu estou trazendo essa live, esse olhar de humanidade, esse olhar de humanização. Se eu vou falar em humanização, não é eu dar um zap aqui, dar uma mudada no meu celular, na minha TV e de repente conseguir mostrar que tem gente pobre no mundo e a gente precisa fazer doação. Tem gente que faz a doação social entregando na igreja e está tudo bem. Agora, é muito mais interessante quando você vai lá entregar, quando você vai lá na igreja, quando você vai lá na pessoa que precisa, quando você liga para um amigo e pergunta se ele está bem. É interessante, essa semana, lendo um livro que fala sobre comunicação não violenta, tinha uma frase que me chamou muita atenção. As gerações anteriores, e hoje ainda existe isso, elas passaram uma vida na escola e se você perguntar para os alunos se um dia um professor perguntou se eles estavam bem enquanto seres humanos, eu arrisco a dizer que a maioria vai dizer que não. Só não pergunte isso para os meus alunos, que se perguntar para os meus alunos eles vão dizer, o professor já perguntou para mim se eu estava bem. Não perguntei se ele tinha dúvida do conteúdo. Não perguntei se ele havia entregado o seu trabalho, ou a sua prova, a sua avaliação. Eu perguntei do ser humano. Se o ser humano está bem. E é isso que não conecta quando eu falo de relações sociais. O ser humano tem que estar bem. Já vou entrar aqui na relação acadêmica, aproveitando essa fala. Nós estamos no modelo ainda quase do iluminismo. As carteiras no mesmo lugar e professores achando que são os detentores do conhecimento. O conhecimento hoje é commodity. O conhecimento está para todo mundo.
Dá um Google que você vai ter tudo o que você quer saber sobre um determinado assunto. Nenhum professor sabe mais do que essa ferramenta chamada Google. E por que eu vou querer me colocar como superior, né? O iluminado transmitindo para os seus seguidores? Esquece, muda essa paradinha aí. Vamos para o outro lado. Agora todo mundo aprende tudo a todo momento. E mais do que isso, a gente aprende a desaprender para reaprender a todo momento. A criança, o adolescente, traz tanto conteúdo que professor nenhum vai conseguir acompanhar o raciocínio de todos dentro de uma sala de aula. Agora, ele pode escutar, ele pode acolher e intermediar a forma de aprendizado. É aí que a gente vai tratar de humanização. Eu estou entendendo que o meu aluno hoje ele pensa em 5, 6 coisas ao mesmo tempo. E aí como que eu vou falar de humanização se eu não deixo ele viver isso? Se eu quero que ele fique com cabresto na frente de um caderno, de um livro? Não, esse cabresto já não existe mais. Há muitos anos não existe mais. Então eu tenho que alimentar, é um ser humano criativo, que desenvolve 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que fala de coisas diferentes. Eu tenho que saber navegar nesse mundo diferente com os meus alunos. Aí eu vou conseguir falar de humanização, porque não vai ter condenação, não vai ter julgamento, vai ter uma escuta e um acolhimento. E vamos juntos descobrir essa forma de aprender novas coisas, de buscar aquilo que será legal. No colégio de ensino médio, eu ouvi uma história que já há 3 anos ou mais, os terceiros anos, aqueles que se formam, dão problemas na escola. Você acha que o problema é dos alunos? Eu arrisco a dizer que não é dos alunos. O modelo de aula para os terceiros anos é que está errado. Eles já estão com um pé na casca de banana e outro no planeta já para sair para a sociedade, faculdade, emprego, namorado. Quantas vivências de individuação, de conhecimento, de autonomia. E a escola está tratando ainda como no iluminismo, final dos anos 1800. Não dá para a gente aceitar. As fases mudam, o contexto cultural muda, mas a gente está educando do mesmo jeito. É aí que está o problema, não é o terceiro ano, porque todo ano acontece a mesma coisa. É a forma de entregar o conhecimento para o terceiro ano. E aí quem tem que mudar é quem está do lado de cá. Uma adaptação para poder falar de humanidade. Esses caras não estão errados, eles estão no momento deles. E eu tenho que entender esse momento. Eu quero falar sobre umas questões religiosas também, sem afundar em religião, certo e errado, não é isso. Eu já disse que o conceito aqui é a fé. Tenha fé e siga a religião que você achar melhor. Mas os conceitos religiosos, eles muitas vezes não acompanham essa mudança social, essa mudança cultural. Eu vou falar de mim. Eu tive recebi uma fala há pouco tempo, de uma grande amiga terapeuta, que ela falou, a sua conexão espiritual é sim quando você está correndo nas trilhas, pedalando nas trilhas, onde eu rezo, eu oro, eu conecto com Deus, eu creio em Deus, então eu acredito que naquele momento eu estou trocando com Deus, eu estou agradecendo a Deus aquilo que eu tenho nessa vida, minha família, os meus pertences, o ar que eu respiro, aquela natureza para eu poder me locomover ali dentro. Então essa relação religiosa também tem que passar por esse processo de entendimento. O meu Deus não é melhor nem pior do que aqueles que escolhem um formato diferente para se conectar. E aí entra o respeito. De novo, quando eu dou o amor, a caridade, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para acolher. E essa é a diferença de falar de humanização, respeitando o ser humano e entendendo a relação cultural. Olha só, as relações econômicas. Há pouco tempo atrás, uma geração ia para o supermercado e comprava produto para um mês inteiro. Era uma compra mensal. Hoje, minhas filhas nem entendem isso se eu for compartilhar. Por quê? Porque o supermercado está do lado e está acessível todos os dias. Eu não tenho mais essa necessidade. Agora, eu tenho que entender, né, que se eu
consigo viver isso, eu tenho que administrar isso. É essa a diferença. Então não tem problema se você vai ver a pessoa 2 vezes por semana no supermercado. Não tenho que julgar ou condenar. Eu tenho que tentar entender essa modificação. Quem viveu a escassez, ainda tem gente que vai para o supermercado e faz a compra mensal. Está tudo bem. Mas para quem não faz, também está tudo bem. Então isso tem que ser muito claro para qualquer pessoa que queira falar de humanidade, de humanização. Está muito raso tratar de humanização sem entender a humanidade, como eu já disse para vocês. Olha só, eu quero trazer aqui uma fala do George Forbes, uma palestra que eu vi dele muito sensacional. Ele disse o seguinte, ó: saímos de uma estrutura socialmente vertical para uma estrutura socialmente horizontal. E o que falta é legitimarmos essa nova época, essa nova era. Não é mais de cima para baixo, ela está horizontal. Crianças, adultos, idosos. O empresário, o patrão, o dono, os seus colaboradores, os seus clientes, os seus prestadores de serviço. Essa relação é que nós não entendemos. O aluno, o professor, o diretor e os pais. O padre, o seu guia, o seu mentor, o seu pastor, seja o que for, e aqueles que seguem essa religião. Essa relação horizontal do ser humano entender o ser humano, do ser humano entender o contexto cultural que cada um está inserido e vive, respeitando, amando, compartilhando, doando a gratidão a todos, a Deus, doando a relação de ajuda ao próximo. Esse detalhe é que faz com que nós tenhamos a aceitação de que o que era vertical agora se horizontalizou. Sensacional essa fala. O princípio para refletirmos com muito amor. E aí, para encerrar essa parte agora, eu quero finalizar o seguinte. Sufi Rumi. Olha que linda essa fala. E eu quero compartilhar com cada um de vocês que estão me acompanhando agora. Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Essa fala ela é sensacional. Essa frase ela deveria estar exposta em cada esquina. Por quê? Quando deixarmos de julgar o certo e o errado, para nos encontrarmos naquele campo, naquele espaço que nós estamos sem esse preconceito, nós seremos seres humanos melhores. Tudo isso que eu falei para falar de humanização, para falar de humanidade, para falar de cultura, eu só consigo quando eu escuto, não é quando eu ouvir, é um mecanismo fisiológico de ouvir, de receber a mensagem sonora. Eu estou falando em escutar, coração aberto para escutar. Quando eu escuto o outro, quando eu estou disponível para o outro numa conversa, numa troca de ideias, numa reunião, numa negociação, eu estou neste campo sem julgar, sem condenar. Eu estou ali para servir. E não é que eu tenha que concordar com tudo, não é isso. Mas é estar para o outro, tentar entender o sentimento da pessoa por trás da sua fala. Tentar explicar qual é o meu sentimento ao ouvir aquilo. Na comunicação, o que eu falo não é o que o outro entende. Nós temos que aproximar essas realidades entre o meu desejo e o entendimento do outro. É aí que Rumi diz que nesse campo, logo além do que é certo e errado, nós nos encontraremos. Porque é nesse campo que a humanidade vai conseguir progredir.
usufruindo do que está melhor a cada dia. Como eu disse, nós estamos sempre melhores. Eu preciso saber viver essa melhora. Aliás, viver hoje para construir o meu futuro. Então eu quero encerrar essa parte, agradecer vocês e trazer nesse momento, hoje, não foi à toa, nunca é à toa, eu quero falar sobre fraternidade. Na Revolução das Virtudes, eu trago hoje a virtude fraternidade. E eu sempre trago unindo dois ambientes, o social e o esportivo, né? O do movimento corporal, do cuidado com o corpo. E aí, olha só, fraternidade é a capacidade em aceitar que somos todos irmãos e devemos nos respeitar como pais e filhos, com o amor de pai para filho. Porque na psicanálise, o irmão, ele é o que compete, ele é o que está a todo momento desejando a mãe, o pai, o afeto, o amor, a proteção. Já o amor de um pai para um filho, apesar de alguns momentos ter esse impacto também, né, principalmente edípico aí, de competição, mas um pai que entrega o amor ao filho. Essa é a relação que temos que viver. Podemos viver como irmãos, mas doando um amor de um pai para um filho. Para quem é pai, para quem é mãe, vai entender com mais facilidade. Mas quem não é filho, e tenha certeza que o seu pai, sua mãe, vai te dar aquilo que você tem a receber através do amor. Então, amar o próximo, fraternidade é amar como um pai. E quando eu trago para o ambiente da movimentação corporal, do esporte, eu digo o seguinte, ó, cuide dos outros como seus irmãos, ame-o como seus filhos, pois todos com mais saúde seremos mais felizes juntos. Por isso que a movimentação corporal, que nutre esse templo que faz aqui, que nos dá a possibilidade para viver essa vida, esse propósito, tem que ser cuidado. E um dos cuidados é a movimentação corporal, outro é a sua nutrição, outro é o seu descanso, outro é o seu lazer. Então nós temos que ter essa relação psíquica e física e espiritual para poder cuidar do nosso corpo, que é físico, corpo físico. Então, é um convite viver a fraternidade em família, em sociedade, para a gente executar, para a gente olhar para o ser humano, para a gente olhar para essa humanização. E é isso que eu quis trazer hoje para vocês. Quero aqui, então, agradecer imensamente a atenção de vocês. Se, como eu sempre peço, se vocês gostaram do tema, se vocês curtiram esse assunto, não deixe de compartilhar e mandar para quem você ama e mandar para as pessoas que você nem conhece. É a única forma que a gente tem de melhorar com esse conteúdo ou contribuir com a melhora de cada um. Esse é o meu pedido para vocês. Esse, para mim, é na verdade o meu pagamento. Esse, para mim, é o meu reconhecimento. Isso é a minha felicidade. Isso é o meu propósito com vocês. Fazer com que esse conteúdo chegue para os 4 cantos do Brasil e do mundo. E eu já quero falar aqui também sobre a nossa próxima jornada. Nossa próxima live, na quarta-feira, eu quero falar sobre inteligências e as virtudes. Vamos aproveitar o conceito de Gardner, que ele fala sobre inteligências múltiplas, e falar sobre as virtudes. Como nós começamos a cultivar, a incentivar essa inteligência nas crianças, para que elas vivam plenamente essa inteligência no seu meio social, no seu meio cultural. Como que ela viva isso de uma forma legítima, sem, de novo, um preconceito que inteligente é quem sabe de exatas, quem sabe de física e matemática. Não é isso. Gardner traz que nós temos as inteligências múltiplas, então tem a inteligência corporal, tem a inteligência linguística, matemática, interpessoal, intrapessoal. Nós vamos entender tudo isso num bom bate-papo na nossa próxima live, quarta-feira, às 11 horas da manhã. Então eu aguardo vocês para essa quarta, para que nós tenhamos a possibilidade de falar um pouquinho sobre Revolução das Virtudes, uma teoria linda demais, e as inteligências múltiplas.
como que nós conseguimos melhorar a educação dos filhos, as inteligências dos nossos filhos através das virtudes. Então quero encerrar com vocês essa live mais uma vez, agradecendo a Deus e a cada um de vocês por estarem comigo há 45 semanas. Não deixe de acompanhar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Tudo Anderson do Prado Pinduca e também lá no YouTube, Anderson do Prado Pinduca. E uma novidade é que lá no site andersondoprado.com.br vocês já encontram vários materiais para quem quer se aprofundar um pouquinho mais. Tem lá os gatilhos mentais, você vai ter o e-book de nutrição, preparação de corpo inteiro. Tem um trabalho sobre bariátrica sensacional para quem está com obesidade, para quem está pensando na bariátrica. Não deixa de dar uma visitada aí no site para que vocês consigam aprofundar um pouco esse assunto. E também o podcast lá no Spotify, em outros streams de distribuição, você vai encontrar no podcast Guia de Emagrecimento e Saúde um monte de assunto sensacional sobre psicanálise e esporte. Então não deixa de clicar lá no Spotify, aproveitar o seu tempinho no ir e vir e ouvir um bom conteúdo, compartilhar um bom conteúdo com as pessoas que você ama. Um forte abraço, uma ótima semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Valeu.